Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje nós vamos fazer a correção da semana 4 das atividades de História do Plano de Estudos Tutorados do 7º ano. As atividades estão na página 63 e 64. A primeira atividade, ela pede a leitura do seguinte texto e depois para que se complete a linha do tempo com os marcos, com os acontecimentos mais importantes de cada um dos marcos temporais. Então, o texto diz o seguinte: como você deve lembrar, a evolução humana começa há 6 milhões de anos atrás nas savanas africanas, onde surgiram os primeiros hominídeos. Eles foram evoluindo, dando origem a diferentes espécies. Há cerca de 3 milhões de anos surgiu a primeira espécie do gênero Homo, o Homo habilis. Ele dará origem ao Homo erectus, seu descendente que surgiu há 1,8 milhões de anos. Foi a primeira espécie humana a atingir outros continentes. Há cerca de 200 mil anos surgiu o Homo sapiens sapiens. Há aproximadamente 100 mil anos atrás, saiu do continente em uma série de ondas migratórias, atravessou a Eurásia e atingiu as Américas. Ainda surgiram outras espécies, como o Homo de Neandertal e o Homo floresiensis. Todas essas espécies desapareceram há mais ou menos 30 mil anos. A influência da África e dos ameríndios no Brasil se evidencia no vocabulário, na religiosidade, na culinária, na dança, na música, na medicina e na arte. Então, a gente vai preencher agora a linha do tempo com os seguintes marcos temporais: 6 milhões de anos, 30 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, 200 mil anos e 30 mil anos. Então, vamos colocar aqui, de acordo com o texto, qual o principal fato ocorrido em cada um desses marcos temporais. Então, há 6 milhões de anos atrás, nós temos o surgimento dos primeiros hominídeos. 3 milhões de anos atrás, temos o surgimento da primeira espécie do gênero Homo, o Homo habilis. Há 1,8 milhões de anos atrás, temos o surgimento do Homo erectus. Há 200 mil anos atrás, temos o surgimento do Homo sapiens. E há 30 mil anos, temos o desaparecimento de outras espécies de hominídeos. Ok? A atividade 2 diz o seguinte: depois de pesquisar como viviam os africanos e os nativos da América antes da chegada dos europeus, preencha o quadro abaixo com as suas contribuições para a nossa cultura atual. Então, o objetivo é ver quais foram as contribuições tanto dos americanos ou dos ameríndios, quanto dos africanos, para a nossa cultura. Então, os indígenas contribuíram para o nosso vocabulário com palavras como o abacaxi, o aipim, o amendoim, arara, caeté, caipira, caju, cupim, igarapé, ipiranga, iracema, jacaré, jiboia, genipapo, mingau, mocotó, perereca, tijuca, tamanduá e xará. Os africanos contribuíram com palavras como acarajé, angu, batuque, búzio, cafuné, canjica, chuchu, dengo, fubá, inhame, giló, miçanga, quiabo, samba, vatapá. Esses são alguns exemplos de contribuição, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, porque os exemplos são muitos, né? E seria impossível eu conseguir abarcar todos esses exemplos, tá? Então, na religião, eu coloquei como exemplo o xamanismo, o culto aos caboclos da Umbanda e o Santo Daime como contribuição dos indígenas. Como contribuição africana, a gente tem as diversas religiões de matriz africana, e eu cito duas, o candomblé e a Umbanda, tá? Mas existem outras. Na culinária, a contribuição dos indígenas, eu cito como exemplo a mandioca e suas variações, como a farinha, o pirão, a tapioca, o beiju e o mingau, o caju, o milho, a batata doce, o cará, o feijão, o tomate, o amendoim, o tabaco, a abóbora, abacaxi, mamão, erva mate e o guaraná. Como contribuições africanas, eu cito o inhame, pimentas, azeite de dendê, carne de tatu, carne de cutia, carne de capivara, carne de preá, o consumo do caranguejo, o caldo preparado com água e sal, o vatapá, o xinxim, o caruru, o acarajé, a pamonha de milho, o coco, a banana, o café e a feijoada. Na dança, como contribuição indígena, eu cito o cateretê, o caiapós, o cururu e a jacundá. Existem outras danças. Como contribuição africana para as danças, eu cito a capoeira, o congado ou a congada, o jongo, o maracatu e o samba de roda.
Na arte, eu cito como exemplo a pintura corporal, o uso de plumagens, arte em cerâmica, cestarias feitas de palha, danças rituais, entre outros, né? Como influência africana, eu cito o uso de instrumentos como o afoxé, o agogô, a alfaia, atabaque, berimbau, tambor, a tecelagem, a pintura, esculturas com destaque para as máscaras e a gente tem também na dança, a literatura africana, entre outras manifestações artísticas, né? Influências africanas e indígenas nas nossas mais diversas manifestações artísticas. Na música, eu cito como influência ou contribuição indígena o uso da flauta, do pau de chuva, do chocalho, do apito, e o uso do corpo como instrumento musical. Já como contribuição africana, eu cito o samba, o afoxé, o maracatu, a congada, o lundum, a capoeira e instrumentos como o tambor, o atabaque, a cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau. Na medicina, eu cito como contribuição indígena o uso de plantas medicinais como salve, arruda, catuaba, boldo, jaborandi, em formato de chás, emplastos, banhos de assento. Como contribuição africana, eu cito o uso de plantas medicinais como aroeira, capim-santo, quebra-pedra, também em chás, emplastos e banhos de assento. Okay? Isso são exemplos de contribuições, ok? São muitas as contribuições. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre os povos que habitavam a América e a África antes da chegada dos portugueses, ok? Então, no século XV, a América era habitada por cerca de 50 milhões de indígenas, distribuídos por todo o continente. Né? Cristóvão Colombo chega à América em 1492. Então, a gente tem esse como marco oficial da chegada dos europeus na América. Há relatos da passagem de europeus pelo continente americano anteriores a 1492, tá? Mas a gente tem a chegada de Colombo como marco. Os europeus, ao chegarem aqui, se depararam com populações com crenças e costumes próprios, né? E passaram a chamar a América de Novo Mundo em oposição à Europa, denominada Velho Mundo, tá? Entre essas novas civilizações, esses povos que eles encontraram, nós temos a civilização maia, que se desenvolveu na área que corresponde ao atual sul do México, e quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize. Então, nessa região aqui em rosa, né, a sociedade maia se desenvolveu, ok? Os maias, então, habitavam a península do Yucatán e algumas áreas próximas, né? Ela teria começado a se desenvolver por volta do ano 2000 a.C. e começou a declinar a partir do século X, tá? O período mais notável dessa civilização ocorreu entre os anos de 250 d.C. e 900 d.C., chamado de período clássico. Chegou a possuir mais de 2 milhões de habitantes e cerca de 50 cidades-estado. Então, quando os europeus chegaram à América, né, no século XV, a civilização maia já estava em declínio, tá? A sociedade maia, ela era estamental, ela era bem dividida, né? A gente tinha como classe dos privilegiados os nobres e sacerdotes que ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Então, os maias eles estavam divididos em cidades e estados, né? Abaixo deles vinham os artesãos e os trabalhadores livres, agricultores em sua maioria, e os camponeses pagavam impostos entregando parte do que produziam e com trabalhos gratuitos, né? Então a gente tinha cidades-estados, a gente ainda tinha a presença do trabalho, do pagamento de impostos, tanto em espécie, produtos, né? E também na forma de trabalho. E a base da economia era a agricultura, ok? É um formato muito parecido das sociedades da antiguidade que a gente estudou no ano passado, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre a cultura e a sociedade maia, né? Eles desenvolveram conhecimentos matemáticos de astronomia e arquitetura. Eles possuíam 2 calendários, um religioso e um civil, e já tinham desenvolvido a escrita.
a escrita hieroglífica, né, parecida com a escrita egípcia, em que os símbolos, as imagens, né, representam ideias e palavras, né, e a partir daí era construído o texto. E tinham a construção de pirâmides usadas como templos religiosos. E a religião dos maias era uma religião politeísta. Os maias também tinham um sistema de contagem próprio, muito interessante também. Okay? Outra civilização, outros povos que viviam na América antes da chegada dos europeus eram os incas. Né? Eles se estabeleceram no Vale do Cusco em meados do século XIII. Por meio de alianças, conquistaram outros povos e estabeleceram seu domínio na região. E a partir daí passaram a formar um império de mais de 3.000 quilômetros de extensão. Né? Então, um grande império que a gente pode ver aqui. Né? Já na América do Sul, os maias estavam aqui, um pedacinho da América do Norte e América Central. Ok? A sociedade inca, ela tinha um imperador, que era visto como um semideus, né? A semelhança do faraó, né? Tinham os sacerdotes de chefes militares provenientes da nobreza, artesãos, soldados, projetistas e funcionários públicos que viviam nas cidades e eram sustentados pelo governo, e os camponeses, que constituíam a maior parcela da população e que eram responsáveis pelo pagamento de tributos e sustentavam todos esses outros, né, que estavam acima deles, no caso, os privilegiados, né, dessa civilização. Né? Eles baseavam-se na produção agrícola, utilizavam o sistema de terraços, né? Nos degraus mais altos cultivavam vegetais resistentes ao frio, nos do meio cultivo de milho, abóbora e feijão, e nos mais baixos plantios de árvores frutíferas. Também praticavam o pastoreiro, com a criação de lhama e alpaca, animais usados no transporte, do quais se obtinham o leite e a lã. Tá? Outros povos encontrados pelos europeus ao chegar na América foram os astecas. Eles viveram em Aztlán, no norte da América, até por volta do século XII. Chegaram ao Vale do México no século seguinte e fundaram Tenochtitlán, a capital do império. Os astecas dominaram diversos povos da região, fundando o império, incluindo os povos maia. E Tenochtitlán, localizada à beira do lago Texcoco, foi a capital desse império, sendo uma grande cidade. Além de pagar impostos, os povos dominados eram obrigados a cultuar os deuses astecas, o que às vezes um pouco de revolta, né? As camadas sociais astecas, onde tinha o imperador no alto dessa pirâmide social. Ele era eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. E ele governava auxiliado pelos sacerdotes, que cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos, e com o auxílio dos altos funcionários do Estado, que exerciam elevadas funções militares e civis, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. A população era formada principalmente por camponeses, que trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, diques e monumentos. Pagavam impostos e recebiam do governo alimentos, vestimentas e educação gratuita. E a gente tinha também grandes comerciantes e artesãos, que se organizavam em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho. Outros aspectos culturais das astecas era que eles tinham uma religião politeísta, desenvolveram a escrita usando pictogramas, desenvolveram uma vasta infraestrutura urbana. Tenochtitlán era uma grande cidade, né? Tinha um intenso comércio por todo o império e uma grande população, que chegou a aproximadamente 15 milhões de habitantes no final do século XV. Quando os europeus chegam no território do atual, né, o território que é o Brasil atualmente, né, aqui, eles encontraram diversos povos vivendo aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses povos, trazendo uma comparação com como eles vivem. Tá?
Então, em 1500, esses povos viviam em grande parte em pequenas aldeias, são sociedades igualitárias, onde os recursos naturais pertencem a todos. A educação das crianças era feita por toda a comunidade e os saberes eram passados oralmente. Os povos que viviam no território do atual Brasil não desenvolveram a escrita. Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas e mais sofrem com ações ambientais, como queimadas de florestas e a ameaça constante de suas terras, né? Grileiros estão sempre tentando tomar as terras. E a gente também tem outras ações, né, que fazem com que a vida dos indígenas tenha ficado cada vez mais difícil. Nós também temos a presença de indígenas em regiões urbanas. Tá? Antes de 1500, a gente tinha milhares de indígenas falando mais de 1000 línguas diferentes. Para fins de estudo, essas línguas são divididas em dois troncos. O tronco tupi, em geral falado pelos povos que litoral, e o tronco macro-G, em geral falado pelos povos que viviam no interior. Tá? Inicialmente, a gente teve um contato amistoso entre os indígenas e os europeus, que trabalharam juntos na extração do pau-brasil. Depois a gente tem um período de conflito entre indígenas e europeus, resultante da tentativa de escravização dos indígenas. E esse contato não amistoso vai resultar no extermínio da maior parte da população indígena brasileira, seja através das guerras, dos conflitos armados, seja através das doenças. As doenças tomaram milhares de Brasil. Depois de 1500, com a chegada dos portugueses, a gente tem as missões e novos povoados. As missões são as ações jesuítas que tentavam catequizar os índios, cristianizar esses índios. As missões foram importantes no primeiro momento da história do Brasil. E atualmente nós temos mais de 240 povos falando mais de 150 línguas. Para citar como exemplo desses povos que viviam no Brasil, a gente vai falar um pouquinho dos tupis. Calcula-se que em 1500 a população tupi era de 1 milhão de pessoas. Eles se originaram da região da atual floresta amazônica. Por volta de 500 a.C., eles começaram a se expandir e se espalhar pelo território brasileiro. Obtinham o alimento da caça, da pesca e da agricultura, principalmente do cultivo da mandioca. Entre os tupis que chegaram ao litoral, a gente tem os tupinambás. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os povos africanos. Né? O continente africano ele tem uma grande diversidade de povos, suas próprias línguas, tradições e religiosidades. Entre os séculos 6 e 15 haviam diversas formações políticas, haviam grupos nômades, pequenas comunidades, grandes reinos e impérios. Né? A gente tem aqui um mapa físico e algumas informações sobre a organização e a divisão desses povos. Aqui na região do deserto do Saara viviam os povos nômades chamados berberes. Aqui nessa região do Sahel viviam povos negros chamados genericamente de sudaneses, mas que eram formados por diversos povos, como os bambaras, os fulas, mandingas, haussás e outros, ok? E aí agora a gente vai falar um pouco de alguns reinos e impérios africanos. Né? O Império do Mali, localizado no Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger. O que se sabe sobre esse império provém dos griots. Os griots são pessoas responsáveis por guardar e transmitir a história oralmente, seriam como historiadores, contam a história do seu povo. Ele foi fundado por Sundiata Keita, que venceu os Sossos em 1235 e outros povos vizinhos. Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, então a gente tem o Império Mali como um império islâmico. No Mali, o imperador era a maior autoridade, mas ele ouvia seus auxiliares. A gente terá muitas pessoas
de Mali escravizadas trazidas para o Brasil. Teremos até a volta dos malês, que a gente vai estudar em outro. Tombouctou era a capital, a principal cidade desse império, situada às margens do rio Níger. No século XIV, tornou-se também um importante centro intelectual do mundo e era ponto de chegada e de partida das caravanas comerciais que atravessavam o deserto. O Império do Mali chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos. Ele entrou em declínio devido a conflitos entre seus líderes e ao surgimento de novos centros de poder. O Império do Mali vai ser incorporado, vai ser dominado, conquistado pelo Império de Songhai. Motivos que podem explicar a longa duração do Império do Mali são seu poderoso exército, o controle de áreas de extração de ouro, estrutura administrativa eficiente e consulta aos povos dominados e respeito às suas tradições e religiões, diferente do que acontecia com os astecas. Outros povos são os bantus. Eles viviam e vivem ao sul do deserto do Saara, possuem uma origem comum e falam línguas aparentadas, as línguas bantas. Deslocaram-se de onde hoje é a República dos Camarões para o centro-leste e o sul da África. Eles eram povos agricultores e tinham domínio sobre a produção de ferro. Outro reino importante é o Reino do Congo. A bacia do rio Zaire era habitada por grupos bantus, como o Bancongo, o Luba, o Lunda e o Kikongo. Segundo uma tradição, no final do século XIII, os Bakongos dominaram grupos menores falantes do Umbundo e do Kikongo. Nimi Alukene recebeu o título de Manikongo e passou a ser considerado o herói fundador do Reino do Congo. O Reino do Congo passou a controlar um amplo território, sendo intenso o comércio nesse reino. Os bantus foram trazidos para o Brasil, né? Foram escravizados, foram trazidos para o Brasil. Então, a maioria dos africanos que entraram como escravos no Brasil entre os séculos XVI e XIX eram falantes de línguas bantas, que influenciou muito nosso vocabulário, como a gente viu, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos também, palavras de origem banta, como quiabo, marimbondo, berimbau. Outros povos que vieram também para o Brasil são os iorubás. Eles construíram uma civilização marcadamente urbana, cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. As principais cidades eram Ifé, Queto e Oió, a capital política. Os iorubás não chegaram a compor um estado centralizado. Ifé era considerada a cidade sagrada dos iorubás. Os iorubás tinham uma economia baseada no comércio. Os comerciantes circulavam por terra e pelos rios em canoas carregadas de produtos. A cidade de Oió era a capital política. Nela havia bairros especializados em cortume, serralheria e função. Ifé teve seu esplendor entre os séculos XII e XV. Era a cidade sagrada dos iorubás. E o chefe político era o Oni. Os iorubás também foram escravizados e trazidos para o Brasil, principalmente após a destruição da cidade de Oió em 1830. Eles entraram principalmente pelo porto de Salvador. E a gente tem grande influência desses povos, né? Na música, o Olodum, o Ilê Aie, Margareth Menezes, né? E outros. Nas artes plásticas, a gente tem Emanuel Araújo, Mestre Didi, Caribé, Menelau Sete e outras, né? As máscaras, as cores, ok? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para o processo de aprendizado de vocês. Essa correção era só para aprofundar, conhecer um pouquinho. Espero que vocês tenham realizado as pesquisas de vocês, que continuem da maneira que conseguirem, né, buscando outras fontes de pesquisa, para que quando a gente retorne às aulas presenciais, a gente consiga retomar todo esse conteúdo e trabalhá-lo de forma mais consistente.
Espero que fiquem bem e que o nosso encontro presencial seja em breve. Até!